demonizar a vida. Meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e eu tenho uma palavra poderosa para falar com você. Quer ouça, quer não, assim avisa o Santo Espírito de Deus. Não se deixe enganar pelo fato de que tudo dá errado em sua vida porque há uma magia negra na sua vida ou porque há a presença de demônios tentando impedir o seu caminho. Se engana. Os caminhos que nós percorremos são caminhos que Deus coloca difíceis diante de nossas vidas para que Ele possa nos testar em relação à nossa capacidade de entender aquele problema e de ter humildade, de buscar a sua palavra, de orar e de clamar para pedir para o Senhor uma chave que possa abrir essa porta que está trancada em sua vida. Essa chave está escrita no Apocalipse. Jesus é o único que tem a chave. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. As dificuldades acontecem em sua vida não é porque você está sendo alvo de demônios. Muitas vezes eu mesmo preguei isso aqui. E eu quero te dizer, humildemente, diante de Cristo, como está escrito na palavra do Senhor, transformai a vossa mente continuamente, para que possais compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus. E humildemente eu reconheço, irmãos, que Satanás ele tem uma missão de ser um instrumento de justiça nas mãos de Deus, como se fosse um chefe muito rigoroso, o qual Deus o escolheu para provar a nossa fé nas piores circunstâncias que existem. E o que vamos fazer diante dessa adversidade é que vai determinar se o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, ou se nós iremos murmurar e reclamar e ficar dando soco em ponta de faca. Não adianta querer chorar, não adianta bater o pezinho, não adianta ficar chateado, ficar triste diante de uma adversidade que Deus coloca em sua vida. Ou você tem maturidade e humildade para reconhecer que nesse momento é o momento que você percebe que a única forma de você vencer essa adversidade é se arrependendo dos seus pecados, orando, clamando, lendo a Bíblia de coração sincero, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza e para que a graça de Deus lhe conceda o favor, o pensamento, a forma de abrir essa porta que você não consegue abrir. Pregamos sempre sobre João 15:5 e entendemos cada vez mais o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é aquele que tem a chave. Essa porta que está trancada na tua vida não vai abrir enquanto não houver santidade em sua vida. Essa porta que está trancada na tua vida, ela não vai abrir enquanto você não buscar Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento e toda a tua força. Irmãos, a batalha espiritual não é algo que vai acontecer do dia para a noite. A transformação na sua mente, ela vai começar a ser gradativa. É um pouco a cada dia. Mas esse pouquinho a cada dia será o suficiente para que todos ao seu redor percebam a sua mudança. E todos ao seu redor dirão: nossa, que mudança drástica que houve com a vida de fulano ou de fulana. Mas você mesmo, você vai perceber que você é cada vez mais pobre, mais nu, mais miserável, mais carente da graça de Deus. E quando você começar a entender o poder de Deus em sua vida e Deus começar a falar com você através de pensamentos, através da palavra, através da oração, você vai perceber: nossa, quanto tempo eu perdi no pecado. E eu não perdi no pecado porque o diabo estava na minha vida, não. A palavra de Deus ensina que outrora andávamos conforme as vontades das potências desse mundo, como está escrito lá em Efésios 2. Andávamos conforme as vontades que Deus designou ao diabo para ensinar ao ser humano. Afinal, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não há quem possa se levantar contra Deus, querido. Ele mesmo diz isso. E Ele criou a luz, Ele criou as trevas, Ele criou a graça, Ele criou a desgraça. Foi Ele que criou o homem assolador também. E também foi Ele que disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja de Deus.
e que nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. Tudo isso foi o Senhor que falou. E nós queremos demonizar a vida, né? Queremos culpar o diabo por todas as nossas circunstâncias. Queremos culpar o diabo porque acordamos tarde. Queremos culpar o diabo porque estamos no WhatsApp o dia inteiro. Queremos culpar o diabo porque o nosso relacionamento não deu certo, né? Casamentos destruídos. Quem aqui entende o que eu estou falando? E aí a pessoa se mete em problemas cada vez maiores, como é o caso de uma pessoa que eu conheço. Ontem mesmo eu estava percebendo. A pessoa ficou 16 anos com o indivíduo, aí casou, estava 6 anos casado, aí com 6 anos de casado o marido não queria ter filho. Ah, sou muito jovem ainda, 40 anos de idade, sou jovem para ter filho, vai ser pai e avô. A mulher também já está ficando velha. E aí o que aconteceu? Separou. Aí separou, um mês depois já está com outro namorado. E o namorado também tem um filho de 3 anos, de 6 anos. Porque o marido separou também da esposa, porque o casamento dele não deu certo. Então olha que linda essa história. Olha que história linda. 2 pessoas já numa idade avançada, sozinho, o outro não quer ter filho. Aí a outra quer ter filho, mas já que está casando, já está namorando com menos de um mês. Depois de terminar um casamento, e o filho do outro está morando na casa de fulano, e a outra do cara já está com outro. Então olha que bagunça que o ser humano faz na vida dele. Como está lá em Eclesiastes, Deus fez reto o ser humano, mas ele se colocou em complicações sem causa. E aí é muito fácil, querido, você ficar de safadeza querendo mostrar essa sua teta murcha, colocar decote para mostrar o seu peitinho, o seu bumbumzinho com shortinho apertado, e ficar dando uma de gostosona na rede social, uma de bonitão, gostosão. Opa, eu tenho um carro aqui, ó, eu tenho um Corolla. Coloca a foto do Corolla. Mas por dentro, não tem um pingo de alegria. Não tem uma vida certa. Não tem aquilo que Deus colocou para o ser humano viver, que é uma família. E aí o indivíduo começa a sofrer, começa a ficar velho. Aí começa a se relacionar com mulher, aí fica velho, fica feio, fica caído. Aí ninguém vai querer o velho. Aí vai fazer o quê? Vai sair com prostituta. Como é o caso aqui no Rio de Janeiro. Dependendo da situação, dependendo do tipo de prostituta que você fique. Esses dias eu conheci uma história de um rapaz que dava dinheiro para as meninas. As meninas trocavam sexo por baile funk, por dinheiro para ir para baile funk. O pessoal descobriu, meteu o pau na cabeça dele. Hoje ele é um débil mental. Sabe por quê? De tanto que ele apanhou, de tanto que ele tomou paulada. Então, o ser humano se mete em complicações. Ele se mete em complicações. Se nós estivéssemos aqui na terra para fazer a vontade de Deus, nada disso aconteceria. Sabe por quê? Porque você seria santo. Você seria guiado pelo Espírito Santo. Quando aparecesse alguém que Deus visse que não ia agregar valor na sua vida, Deus ia falar: olha, eu até deixei você com essa pessoa por um tempo, para você perceber que essa pessoa, ela ia trazer prejuízo para sua felicidade no futuro e que seu casamento não ia dar certo. Então é melhor terminar agora e você entender que não é tão fácil assim ter um relacionamento, do que você no futuro querer ter um casamento, ter um filho de repente e ficar sendo alvo de marido, dependente de mulher. Então Deus permite que a gente quebre a cara como se fosse um ensaio. Quem aqui já leu Descartes? Método do ensaio, ensaio clínico, não é assim? Experimental, modelo experimental, curva cartesiana. Tem que experimentar. Então Deus permite que a gente experimente algumas coisas ruins na nossa vida, para que possamos ter um conhecimento mais maduro e mais inteligente para fazer a escolha certa no futuro. E aí o casamento não dá certo, a culpa é do diabo. Casamento não deu certo, a culpa é do diabo. É muito fácil culpar o Satanás por causa disso, né, Satanás? Coitado, meu irmão. Coitado de você, meu amigo. Eu acho que eu sou mais amigo do Satanás do que das pessoas do mundo. Porque Satanás, pelo menos, ele assume que ele é pecador, que ele é mentiroso, que ele é o pai da mentira, que ele está aqui para perverter a palavra de Deus, que ele está aqui para destruir a vida daquele que não quiser obedecer a Deus. Eu acho muito mais nobre um indivíduo como Satanás, que assume quem ele é, do que um hipócrita mentiroso, que vive uma vida devassa, nojenta, na mentira, e aí fica culpando o Satanás pelas escolhas dele.
Agora a culpa é do Satanás porque você não lê a Bíblia. Ah não, eu não leio a Bíblia porque a culpa é do Satanás. Entendi. Mas na hora de ficar no WhatsApp de safadeza, você fica. Na hora de ficar até altas horas da madrugada na internet conversando com gente que você nem conhece, você fica. Mas não fica até tarde lendo a Bíblia, sabe por quê? Quando começa a ler a Bíblia, começa a ficar com sono, começa a ficar com preguiça. A Bíblia está aí, ó, na sua casa, aberta no Salmo 91, cheia de poeira. Porque você acredita que isso vai afastar os maus espíritos da sua casa. Então você vive na ignorância, fofoqueiro, fofoqueira. Aqui na minha rua tem uma velha fofoqueira que toda vez que eu passo, eu sempre falo pra vocês isso, mas é impressionante. Toda vez que eu passo pela velha, ela tá falando mal de alguma coisa. Certamente já falou mal de mim, porque quem fala mal de alguém, fala mal de todo mundo. O homem de Deus não, ele fica calado. O homem de Deus, alguém vem fofocar com ele, ele cala a boca, porque ele sabe que é o diabo querendo estimular a língua dele. E o diabo não faz isso por mal, não. O diabo faz isso para provar se você realmente entende a palavra de Deus. Porque a língua é um instrumento incendiado pelo inferno, está lá em Tiago. Então quando vem alguém falar mal de alguém perto de mim, ontem mesmo foi um dia, chegou um rapaz perto de mim e falou, ih, olha quem tá aí. Aquele seu amigo tá aí. É um cara que eu não gosto, ele sabe que eu não gosto. Aí eu falei, olha, não seja a língua de Satanás para estimular a minha ira. Falei brincando com ele assim, ele ficou rindo a beça. Mas não é engraçado não, eu tô falando sério. Não seja a língua de Satanás para querer me fazer cair. E Satanás, ele não quer te fazer cair para te matar, não. Ele quer te fazer pecar. Mas ele percebe quando você conhece a palavra de Deus e quando não conhece. Porque se Satanás ele me estimula a pecar e eu dou uma resposta dessa para ele, ele chega para Deus e fala. Irmãos, uma coisa vocês têm que entender. No Apocalipse está escrito que o diabo foi expulso do céu. Certo? No livro de Jó está escrito que Satanás tem livre acesso ao trono de Deus. Ele chega lá para nos acusar. Ele chega lá para nos acusar. Ele tem livre acesso. Então são coisas da Bíblia que não fazem sentido. São coisas que sugerem que a Bíblia foi adulterada. Porque se Satanás foi expulso do céu, ele não pode entrar no céu. Quando um jogador é expulso do campo, ele faz uma falta violenta, toma um cartão vermelho, ele é expulso. Então ele não pode mais voltar. E nem pode ficar no banco de reserva. Ele tem que ir para onde? Para o vestiário e para casa. Então se o diabo foi expulso do céu, ele não pode voltar para o céu. E no livro de Jó a gente entende. Ah, mas cronologicamente isso não faz sentido, querido. Entenda o que falo pelo Espírito Santo. Entenda o que falo pelo Espírito Santo. A Bíblia não é 100% confiável. Em que sentido, irmão? Como assim, irmão? No sentido de Jeremias, se não me engano, 8:8. Aonde ensina que a caneta do escriba mudou as leis de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo, porque somente Ele nos guiará por toda a verdade. E quando você fica demonizando a sua vida, você está transferindo a sua responsabilidade para outra pessoa. As coisas que você deixa de fazer, porque você quer, você passa a culpar o diabo por causa disso. E quem geralmente culpa o diabo tem mania de culpar qualquer pessoa. Ah, por que isso não deu certo? Ah, não deu certo porque eu não tive isso aqui. Não, isso aqui não deu certo por causa disso aqui. Ele tem sempre uma desculpa. E a desculpa sempre é no sentido de que a culpa não foi minha. Eu não fiz porque... Ele sempre vai usar essa palavra. O indivíduo fracassado na vida, que perdeu a fé. O indivíduo que está prestes a cair no inferno. Ele sempre usa essa palavra. Eu não fiz isso porque... Olha, eu ia fazer, mas eu não fiz porque... Ele dá uma desculpa. O indivíduo verdadeiro, ele chega e fala, olha só, cara, eu não fiz porque realmente eu não consegui. Não fiz porque eu não tive competência. Não tive porque não sei fazer, porque não estudei. Então ele não assume responsabilidade. Agora o indivíduo que, mesmo caminhando no erro, ele assume que o erro é dele. Por que você não sabe fazer isso? Eu não sei porque eu não estudei o suficiente. Não sei porque não me dediquei o suficiente, mas vou me dedicar. Não sei hoje, mas eu vou saber amanhã. Esse indivíduo tem futuro. Essa pessoa tem futuro. Agora, aquele que fica murmurando, reclamando. Ai, não aguento mais comer essa comida todo dia. Você trabalha para comprar coisa melhor? Não. Então reclama. Ah, eu como essa comida todo dia porque meu pai não tem dinheiro. Porque meu pai não tem dinheiro. Ele, em vez de falar eu não como comida melhor porque eu sou um vagabundo que não gosta de trabalho e não ajudo meu pai em nada. Não, ele culpa o pai dele. Então olha como é que essa questão da culpa é muito séria. Porque quando você transfere a culpa, você transfere a responsabilidade. Isso é uma grande cegueira espiritual. Porque
Porque você passa a culpar a vida e o mundo por você ser essa desgraça de pessoa que você é, por você ser esse medíocre que você é. Você não gosta de ouvir isso, não? Você quer que eu chame você de quê? De bonitinho? De queridinho, lindinho? Querido, não adianta se encher de raiva de mim. Você é um lixo, você é um medíocre, porque você optou por isso. Eu não estou dizendo que você vai ser medíocre sempre. Eu não estou dizendo que você vai ser um lixo para sempre. Você pode mudar agora. Você pode assumir a responsabilidade. Ai, irmão, mas a escama está caindo nos meus olhos agora. Essa palavra é forte, está me incomodando, irmão. Não prega assim não, porque está me incomodando. O que você prefere? Alguém que abra seus olhos com a verdade nua e crua? Ou alguém que fique guiando você, pagando suas contas, dizendo, não, vai dar tudo certo, no final dá tudo errado. E aí quando você tiver lá 40 anos, 50 anos, você olha para trás e você percebe que você não fez nada na sua vida, sabe por quê? Porque uma hora a culpa vem na tua cabeça e você vai perceber que tudo o que você fez e deixou de fazer nessa vida estão presentes no momento da sua vida. Você não quis estudar, não quis se esforçar, não quis trabalhar, não quis ser o melhor naquilo que você faz. No futuro você vai ser o quê? Um medíocre, com um empregozinho medíocre, aonde qualquer pessoa, porque assim, empregos, irmãos, não estou querendo colocar classe social, porque toda profissão é importante. Mas se você está começando na sua vida, no seu mercado de trabalho, aparece uma oportunidade para ser uma empregada, para ser alguém, um auxiliar de serviços gerais, faça isso. Faça com o seu melhor. Eu já falei para vocês, eu limpava cocô no exército. Eu limpava banheiro. E eu sempre dei graças a Deus por isso, embora eu não gostasse daquilo. Eu entendia que eu ia estudar e que eu ia melhorar de vida e que aquilo ali era uma fase que Deus estava querendo desenvolver a minha humildade. Começa com essa coisa pequena, vai pegando experiência, vai conhecendo pessoas, porque Deus vai abrindo porta no teu caminho. E quando Deus percebe que a gente é feliz por aquele momento que nós estamos vivendo, porque quem é feliz com pouco, também vai ser feliz com muito. Agora, aquele que é feliz com muito, querido, ele não é feliz com pequenas coisas, não. Ele acha que a vida dele é uma desgraça. Ele não aceita qualquer emprego, sabe por quê? Porque ele quer um emprego bom, mas ele não está capacitado para exercer aquele emprego bom, sabe por quê? Porque não adianta fazer curso, não adianta fazer faculdade, não adianta fazer mestrado. O que Deus quer para você, querido, para te colocar num cargo estável, e não é cargo do mundo, não, é um emprego melhor. Ele quer desenvolver o seu lado espiritual, para fazer você fazer a diferença naquela empresa, naquele lugar, onde ninguém teme a Deus, ninguém respeita o que é certo. Então Deus quer levantar a sua voz dentro de algum lugar, que eu não sei qual é, você que está me ouvindo, é você mesmo. Deus vai preparar você na dificuldade para te mostrar como a vida é difícil e que se você perseverar nesses caminhos, Ele vai abrindo portas para você. Agora tem gente que não gosta. Por isso que está cheio de mendigo velho na rua. Ah, irmão, você está falando mal do mendigo, irmão? De forma alguma. Eu ajudo muitos mendigos. Há pouco tempo atrás eu dei dinheiro para um mendigo, passei lá 20 minutos depois, está o cara com cachaça na mão. Eu vou ajudar um vagabundo desse? Será que esse mendigo é aquele mendigo descrito em Mateus, onde Jesus diz, tive fome e não me deste de comer? Ou será que esse mendigo é um cara que nunca gostou daquilo que é certo e por isso Deus colocou ele na sarjeta? Como está lá em 2 Crônicas. Se não me engano, lá no capítulo 19, 20 ou 21, onde Deus fala, poderias tu ajudar o ímpio? É, irmão. Deus fala, poderias tu ajudar o ímpio? Não pense que todo mendigo provém de Deus e que todo pobre provém de Deus, porque não provém não, querido. Tem gente que hoje está passando dificuldade porque foi vagabundo a vida inteira. E aí você ouve essa pregação e você fala, nossa, irmão, tem ódio nas suas palavras. Tem ódio não, querido, tem verdade. Se você não reconhece a verdade é porque você está na mentira. E se você não está na mentira, meu irmão, eu ordeno a Satanás agora em nome de Jesus, como está escrito lá no Salmo 109, versículo 6, que ele esteja à tua direita, te cobrando pelas suas iniquidades, te cobrando pela tua preguiça de ler a palavra, te cobrando por amar o pecado, amar aquilo que é errado. Satanás é um instrumento nas mãos de Deus. Você está fazendo a vontade do diabo, mostrando para Deus que você prefere o diabo do que Deus. Não adianta demonizar a sua vida, não adianta reclamar, não adianta você falar nada. As suas ações, as suas atitudes mostram diante de Deus quem você é. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, nos observando a cada segundo. Hebreus 12:1 fala isso. E você está sendo reprovado quanto à fé. Se você não reconhece que a palavra vem do Espírito Santo de Deus, acredita em mim. Você está prestes a perecer no inferno. Porque você não quer saber de Deus. E quem não quer saber de Deus, já sabe. O salário do pecado é a morte. Não tem Satanás que mate, querido. Quem mata é Deus. É Deus quem mata. E Deus há de te matar. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte.
Ele não vai te matar porque ele quer. Ele vai te matar porque você pediu. Porque Jesus disse: certamente morrereis em vossos pecados. Deus avisa. Acredite se quiser. É Ele que fala pela minha boca. Quer crer, quer não. Pague para ver. E você verá. Faça a sua escolha. E arque com as consequências. Assim avisa o Santo de Israel. Fique na paz.